This has all the extraordinarily well-coordinated and devastating terrorist attack. Terrorism against our nation will not stand. The government will hunt down those who... Quem foram esses povos denominados de caldeus? Os caldeus governaram a região de 612 a.C. até 539 a.C. E essa Caldeia é uma região ao sul da Mesopotâmia em que ficaram escondidos os babilônios que fugiram dos assírios. A história deles se encontra no livro de Jeremias, na Bíblia. É uma planície vasta, formada por depósitos do rio Eufrates e também próxima ao rio Tigre. Ficava uns 250 quilômetros, tinha 250 quilômetros de extensão, mais ou menos 60 quilômetros de largura, uns 60 quilômetros da atual cidade de Bagdá, capital do Iraque. Os caldeus são o retorno dos povos babilônios derrotados pelos assírios. Por isso, não é errado chamar os caldeus de Novo Império Babilônico, ou ainda Neobabilônicos, ou ainda Segundo Império Babilônio. Os caldeus é uma tribo que estava ali no litoral do Golfo Pérsico e acabou retornando na época em que o povo assírio entrou em decadência. O imperador mais conhecido dos caldeus foi Nabucodonosor, que foi responsável pela criação de diversas lendas, principalmente lendas bíblicas, a respeito da sua administração, como, por exemplo, a construção dos jardins suspensos da Babilônia e a Torre de Babel. Eles chegaram a conquistar o povo hebreu, chegaram a conquistar a cidade de Jerusalém, destruíram o templo de Jerusalém. E foi nessa época que os hebreus foram levados à Babilônia pelo Nabucodonosor e se tornaram escravos. Esse fenômeno, em que os hebreus são retirados de sua terra e levados à Babilônia como escravos, a gente conhece como o cativeiro da Babilônia. Nabucodonosor morreu no ano de 539 a.C. e aí toda a Mesopotâmia, após a morte dele, vai ser conquistada pelos persas, que é um assunto que a gente vai estudar separadamente. Falei então, claro, dos povos, tanto na aula da Mesopotâmia parte 1, na aula da Mesopotâmia parte 2. Vou falar um pouquinho de culto, só para fechar nossa aula, para encerrar bem, falar um pouquinho sobre cultura, sobre sociedade, sobre diversos legados que os povos da Mesopotâmia deixaram para as nações vindouras. Primeiramente, como nós já comentamos lá na aula da Mesopotâmia parte 1, que está postado aqui também, eles criaram um sistema de irrigação bastante moderno para aquela época, uma tecnologia fantástica para aquela época, controlavam através de calendário as águas do rio Tigre e Eufrates, as suas cheias, não é, para que pudessem fazer agricultura em seus depósitos. É importante lembrar que a maioria desses povos atribuíam a propriedade das terras ao Estado e haviam sacerdotes que controlavam essas terras, a sua distribuição. Esses sacerdotes eram chamados de patesi, que eram representantes dos deuses. Portanto, a característica de governo dos povos da Mesopotâmia é a teocracia. O zigurate foi uma das construções características para louvar os deuses lá de fora, lá de cima do zigurate, e para armazenar alimentos na parte interna do zigurate. Que mais que a gente pode contar sobre eles? Eles inventaram, por exemplo, a equação de segundo grau, o juro, a porcentagem, um ano de 360 dias, alguns signos do zodíaco, o quilo, o metro, a matemática, que foram criações que foram legados importantes para a nossa sociedade atual. Eu fico muito feliz que você tenha visto a aula até aqui, até o fim. Claro, você deve ter feito as suas anotações. E eu lhe desejo boa sorte e mando um abraço a todos os meus alunos ali de Campo Largo, no Paraná.
Quem quiser entrar em contato comigo para pedir alguma aula, de repente alguma palestra, algum encontro, alguma pergunta que tenha ficado, alguma dúvida que tenha ficado na sua cabeça e você não consegue encontrar a resposta, pode entrar em contato comigo no meu e-mail. Até mais, tchau!